Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje eu vim dar mais um testemunho aqui da minha vida pra vocês, gente. Sim, eu tenho que testemunhar, eu tenho que contar as coisas que esse Deus maravilhoso fez e faz na minha vida. Olha só, gente, hoje eu vou falar dele, né? Esse arcanjo maravilhoso chamado São Miguel Arcanjo, gente. Para quem não sabe, né? Eu decretei o São Miguel Arcanjo como o meu anjo da guarda, né? Eu sei que ele é um arcanjo, que ele é o todo-poderoso lá no céu, na milícia celeste, mas eu convidei ele para ser o meu anjo da guarda protetor. Porque há um tempo, gente, atrás, há um tempo, não, há muito tempo atrás, ele me ajudou muito. Ele me ajudou. Por que ele me ajudou? Ele me ensinou, gente, como combater o mal, o inimigo, o diabo. Ele me ensinou como combater o mal e ele também até profetizou algo, gente. Ele fez uma profecia que eu acredito que é para os fins do tempo, né? Que já está acontecendo, mas muita gente não vê. Mas assim, se for ficar pior que isso, gente, eu não sei, eu acredito que vai. Pelo jeito que ele falou para mim, vai piorar, gente. A invasão do inimigo. Os inimigos, eles vão se revelar, gente, pelo que eu entendi que São Miguel falou para mim. Então eu vou contar para vocês esse testemunho, tá, gente? Agora, por que São Miguel ele apareceu para mim, gente? Foi um sonho que ele apareceu para mim. Eu não sabia que aquele rapaz era São Miguel Arcanjo, mas ele se revelou para mim e eu vou contar para vocês agora. Foi assim, gente, quando eu era assim, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, o que acontecia? Desde criança, gente, o inimigo ele me persegue, essa que é a verdade. Desde criança. Por que dessa perseguição? Eu vou explicar para vocês. Porque é assim, gente, o inimigo, eu sou assim. Como desde pequena eu sempre tive uma sensação, né, de observar. Eu sempre fui muito observadora. Não sei por que, gente, que eu sou assim. Sensitiva, observadora. Então eu observava os acontecimentos na minha casa, lá dos meus pais. Então eu observava que tinha alguma coisa estranha ali acontecendo. Era muita briga, muito palavrão, muita discussão, né? Falava, gente, isso não é normal. Eu pensava, né? Então eu comecei a observar, né? E aí, gente, aí depois eu sentia, assim, em mim mesmo, alguma coisa sempre mandando eu fazer coisas erradas, né? Me empurrando, me influenciando para fazer coisas erradas. E aí que comecei a fazer, gente, até no começo até que eu fazia o que ele queria, porque eu não sabia que era ele. Mas depois de um tempo que eu descobri que era ele, comecei a falar, não, tudo que ele mandava eu fazer, eu não fazia. Eu falava, não vou fazer. Eu falava assim, Elizabeth, desobedece seus pais. Eu falava, não vou fazer isso. Elizabeth, não vai na igreja. Eu ia na igreja. Tudo que de ruim que ele mandava eu fazia ao contrário. Eu procurava fazer o bem, né? Claro, nós somos humanos, né? Uma hora ou outra eu tinha os meus piti, né? Mas nada que com o tempo você não melhore. Graças a Deus eu melhorei muito, muito, muito mesmo, né? É com o tempo, gente, mas você tem que querer também. Quando você quer se ver livre da opressão do inimigo, gente, São Miguel ele me ensinou o que eu tinha que fazer, eu vou contar pra vocês. Eu vivia nessa opressão, sabe? E o inimigo ele me atacava, gente, de 3 formas. Ele me atacava nos pesadelos, no sonho. Quase todos os dias eu sonhava com ele. Ele falando que ia me matar, que ia acabar comigo, que não adiantava eu querer fugir, que ele ia me pegar. Depois também uma coisa mais forte que acontecia comigo era a paralisia do sono. E aí já é outra coisa, porque eu não estava dormindo e ele vinha, ele me sufocava, ele puxava meu cabelo, ele me batia e ele falava comigo, muitas vezes falou comigo em línguas estranhas, línguas que eu não conheço. Fazia essas coisas. E também em pessoas, né? Às vezes assim, do nada eu estava num lugar, de repente a pessoa começava a me xingar de tudo quanto é nome, sabe? Assim, do nada, uma pessoa me xingava de tudo quanto é nome e eu assim,
Como eu sabia que era ele, eu nem discuti. Eu falei, porque o que ele quer? Ele quer que eu discuta, que eu faça briga e que pronto, arme o inferno aqui do jeito que ele gosta. Então eu não fazia. O que eu fazia? Eu ignorava. Quando isso acontecia, eu fingia que não era comigo. A pessoa ficava me xingando lá sozinha, eu saía fora. Então por isso que ele me detesta tanto, porque eu não faço o que ele quer. E eu não vou fazer o que ele quer. Ele pode tentar, ele pode até tentar. Ele pode tentar me derrubar, né? Ele não vai conseguir, porque eu tô com Deus. E quem me ensinou a estar com Deus foi São Miguel Arcanjo, porque naquela época ele me atacava porque eu não tinha ainda o discernimento das coisas, não sabia ainda me defender direito. Mas depois, gente, que um dia, em um desses pesadelos que eu falei pra vocês, que eu tinha com o demônio, apareceu um demônio tão feio, mas tão feio no meu pesadelo. Ele parecia uma caveira, ele tinha uma capa vermelha, ele era uma caveira, uma coisa horrível, sabe? E ele falou pra mim assim, hoje eu te mato, hoje eu vou matar você. Aí eu falava, meu Deus, e agora? Ele vai me matar, sabe? Eu fiquei assim, gente, desesperada nesse sonho, nesse pesadelo. E aí eu falei assim, não, vou rezar, né? Porque a arma que eu tenho é a oração, vou rezar e Deus vai me ajudar. E aí nesse pesadelo, gente, eu rezava e nada acontecia. Eu não vi o agir de Deus, porque nos outros pesadelos, sempre quando eu rezava, alguma coisa acontecia. Era como se Deus mandasse um poder para mim enfrentar o demônio, eu enfrentava e ele sumia. Mas nesse dia, gente, eu rezava e nada do poder, nada acontecia. E o inimigo ali, preste a me matar. E eu lembro que eu estava em umas ruas, né, um monte de rua, e eu corria dele, e ele fechava a rua. Ele fazia a rua ficar sem saída. E aí, gente, numa dessas ruas sem saída, que ele me fechou, não tinha para onde eu ir, eu falei, pronto, agora já era. Ele falou, agora eu vou te matar. Ele falou pra mim. E eu falei assim, agora eu vou morrer, fazer o quê, né? Já rezei, não adianta, não tá acontecendo nada, o poder não tá vindo. Aí nisso, gente, eu abaixei a minha cabeça, continuei rezando, né? Falei, vai me matar. E continuei rezando e ele vindo pra me matar. Só que na hora que eu rezei, eu senti tipo um calor, uma presença, na hora que eu tava com a cabeça baixa. Porque eu percebi que já era pra ele ter me atacado. E nada aconteceu. Aí na hora que eu abri o meu olho assim, que eu olhei assim pra frente, eu vi um homem parado na minha frente, gente. Um homem bem... E eu lembro desse homem nitidamente há muito tempo. Isso aconteceu já faz muito tempo, mas eu lembro desse sonho, gente, com riqueza de detalhes. Eu nunca vou esquecer. Era um moço, sabe? Se por volta de uns 20 e poucos anos. Ele era bem magrinho, magro, bem alto. Ele era alto, né? 1,90 m, por aí. E ele estava vestido com uma camiseta branca, uma calça jeans e um tênis branco, gente. Eu lembro até da roupa dele. E ele era, gente, bem loirinho. Ele era loirinho, ele tinha uns cachinhos no cabelo assim, bem cacheadinho, mais cacheado que o meu aqui, com as pontas do meu cabelo. Bem cacheadinho o cabelo dele era, né? Assim, mais ou menos assim, por aqui. E ele era branco, e o cabelo bem cacheadinho. E aí, gente, na hora que eu vi esse homem na minha frente, eu falei, pronto, agora eu vou correr atrás desse homem, ele vai me ajudar. Eu corri atrás dele porque eu não sabia quem era, né? Corri atrás desse homem, peguei na camiseta dele e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, o demônio querendo me matar. Ele olhou pra mim assim e falou assim, calma, Elizabeth. Aí eu pensei assim, nossa, mas ele sabe meu nome? Ele falou, calma, Elizabeth, isso aí não é nada perto do que virá. Eu falei, meu Deus. E aí ele só pegou um raio assim na mão dele, assim, ó, jogou no demônio, assim, o demônio tchum, virou fumacinha e desapareceu, gente. E aí, gente, eu fiquei olhando para este homem e eu falei assim, antes que eu falasse alguma coisa, né, na verdade, eu fiquei olhando admirada, né, que esse homem, que esse poder todo. Ele olhou para mim e falou assim, Elizabeth, presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode sair da presença do Senhor. Fique na presença do Senhor. Você tem que ficar na presença do Senhor diariamente. Ele falou, você não pode sair da presença do Senhor. Porque se você sair da presença do Senhor, o inimigo tá ali, ó, na vigia, para te atacar. Ele falou para mim, fique na presença, mantenha-se na presença do Senhor. Que aí você não vai ter mais esses problemas dele te atacar.
Aí eu fiquei olhando ele falando, sabe, gente? Aí eu peguei... Vou ter que fazer a segunda parte, gente, porque só uma parte não vai dar. Vai ficar pra segunda parte que eu vou falar pra vocês que eu